Olá, minhas amigas e meus amigos. Meu nome é Dierli Nunes. É uma grande satisfação, uma grande honra poder proferir essa aula inaugural aqui do curso de pós-graduação em Processo Civil, a convite dos meus grandes amigos Maurício Cunha e Rodrigo Cunha Lima Freire, acerca de um dos temas talvez mais emblemáticos do direito processual civil, que são os princípios constitucionais e infraconstitucionais do direito processual. E para que nós possamos promover uma construção ou um entendimento adequado acerca de toda essa carga principiológica, que sem dúvidas se encontra, digamos assim, na base, na infraestrutura, no alicerce da própria compreensão do nosso sistema processual, nós precisamos entender de um modo um pouquinho mais panorâmico os dilemas que, na atualidade, o cultor do direito, e especialmente o processualista, precisam, na verdade, se deparar e se preocupar em face de uma série de modificações que os sistemas jurídicos no mundo inteiro e no Brasil em específico vêm sofrendo ao longo das últimas décadas. Nós temos uma marca legislativa muito recente que impacta de modo muito emblemático a questão do estudo dos princípios, que sem dúvida é a Lei 13.105, o novo Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil de 2015, que teve entre suas principais preocupações promover aquilo que na sua exposição de motivos ele chama de sintonia fina entre o modelo constitucional de processo, ou seja, aquele conjunto de regras e princípios trazidos no texto da Constituição de 88, que tem como objetivo de mencionar e criar bases para que haja a criação, reforma e a própria interpretação do sistema jurídico e do sistema processual em especial, com o sistema dogmático, com o trato prático, o trato técnico do direito. Só que essa marca legislativa, ela é, sem dúvidas, extremamente relevante. Falarei dela ao longo de toda a minha exposição, de todas essas nossas aulas, esses nossos blocos de análise dos princípios. No entanto, nós precisamos entender que, de há muito, o estudo do direito processual se tornou ele um pouco mais sofisticado e não é mais possível analisar o direito processual nos limitando à análise da legislação. Particularmente, eu sigo uma premissa, uma concepção teórica denominada processualismo constitucional democrático, que tem como uma de suas bases, uma das suas premissas de análise, a própria percepção de que não é mais possível analisar o sistema processual tão somente ligado à análise dos preceitos normativos, ou seja, tão somente com uma análise normativa, ou seja, legal, do direito processual. E explico. Isso não significa que se busque uma análise do direito processual que não se atenha às questões normativas. Pelo contrário, nós não podemos advogar, ou pelo menos entendo eu que não seria possível, uma análise do direito de matriz prioritariamente valorativa, de matriz prioritariamente axiológica. O direito, por essência, ele trabalha com comandos deontológicos, comandos do que deve ser, do que é correto. E isso é básico para a própria compreensão dos sistemas jurídicos da alta modernidade. No entanto, quando se fala em um processualismo constitucional democrático, o que se busca é uma análise do sistema processual que não se limite à análise da legislação, à análise dogmática da legislação. Porque os sistemas processuais do segundo pós-guerra, na grande maioria dos países, e para nós no Brasil, desde a Constituição de 88, ele sofreu uma alteração na sua percepção muito mais evidente, que faz com que nós comecemos a perceber de alguns anos para cá, de algumas décadas para cá, que não é mais possível resolver os problemas da ciência processual nos limitando à análise tão somente do texto normativo. Até porque, quando se fala no sistema processual, há de se perseguir uma análise macroscópica, macroestrutural do sistema jurídico para se vislumbrar todas as variáveis que o trato do direito processual como ciência afeta a persecução de garantias
próprias à implementação adequada, correta da satisfação dos direitos dos cidadãos, ela se dê de modo a perceber que os litígios, em todas as suas espécies, eles só poderão ser resolvidos a partir do momento em que nós comecemos a analisar a própria litigiosidade de um modo mais panorâmico. Isso quer dizer que, desde a Constituição de 88 no Brasil, especialmente em face da nossa cláusula do acesso à jurisdição, do acesso à justiça, do artigo 5º, inciso 35 do texto da Constituição, aquele preceito constitucional que fala que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, em termos, se estabeleceu uma base normativa para que qualquer cidadão no Brasil possa buscar a resolução de uma situação, seja um conflito ou mesmo, às vezes, a falta do dimensionamento normativo de uma determinada questão, e só a título exemplificativo poderíamos pensar naquelas situações nas quais a legislação não traz uma resposta pronta ou uma resposta para aquele dilema daquele cidadão, e ele vai à jurisdição buscando essa solução. Por quê? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, nós temos uma cláusula de acesso à justiça de amplo espectro, o que, em alguma medida, nos traz um grande benefício para os cidadãos brasileiros, na medida em que eles têm uma via adequada à resolução de seus conflitos, e isso num país no qual a estrutura organizacional, administrativa, especialmente da administração pública, ela não atende aos anseios dos cidadãos de modo adequado, ou seja, aquilo que a Constituição de 88, em alguma medida, diz que cabe ao Poder Executivo, através da administração pública, implementar políticas públicas e satisfazer uma série de direitos fundamentais sociais, como no Brasil a persecução desses direitos pelos cidadãos perante o Executivo é muito tormentosa, até porque nós seguimos uma administração pública muito peculiar. Talvez, só a título exemplificativo, não querendo, obviamente, comparar, mas se percebemos a análise administrativa, por exemplo, do sistema alemão, verificaremos que lá existe o próprio princípio da democracia, está ligado ao direito a uma organização estatal adequada, que está ligado à ideia de subsidiariedade, que está ligada à possibilidade de que o cidadão resolva os seus conflitos de modo mais próximo a eles. De modo que é muito comum na Alemanha, se o cidadão tem qualquer questão que diga respeito a alguma questão, algum tema que diga respeito à administração pública, ele pode, no seu próprio bairro, resolvê-lo sem grandes embaraços. No Brasil, a estrutura administrativa torna a resolução das situações, das mais singelas às mais complexas, algo muito afastado do cidadão. E eu sou capaz de afirmar que muitas das questões só são passíveis de serem resolvidas se o cidadão se deslocar a Brasília, e talvez nem em Brasília ele vá conseguir resolver, porque o foco decisor está muito longínquo, ou seja, de modo invertido a uma ideia de organização devidamente democrática. Em face dessa peculiar situação brasileira, o cidadão brasileiro, desde a Constituição de 88, começou paulatinamente a se valer do direito fundamental ao acesso à justiça com base na cláusula do direito constitucional de ação ou do acesso à justiça, do artigo 5º, inciso 35, para propor demandas do mais variado espectro. Isso quer dizer o quê? Do mesmo modo que o processo civil, e todos nós sabemos, foi dimensionado prioritariamente para resolver questões e litígios individuais e bipolares, um autor ou um réu, ou alguns autores em litisconsórcio, em face de alguns réus em litisconsórcio passivo, ou seja, uma pluralidade subjetiva no polo ativo ou passivo, mas de pessoas determinadas, esse processo civil que foi criado para a resolução de conflitos de natureza prioritariamente privada, envolvendo família, sucessões, com propriedade, contratos, algo que particularmente, inclusive, milito muito na minha advocacia, mas além
desse processo civil lastreado ou embasado num direito substantivo, num direito material de índole eminentemente privada, ficou muito mais evidente desde a Constituição de 88 a possibilidade de que eu busque a jurisdição para a resolução de outros conflitos, o que gerou uma mudança brutal do número de processos no sistema jurídico brasileiro, no Poder Judiciário brasileiro. E essa mudança quantitativa e qualitativa, e esse é um detalhe muito relevante, não se trata tão somente de uma mudança numérica, mas uma mudança da própria qualidade dos litígios que começaram a ingressar no judiciário. Porque as pessoas não vão ao judiciário mais somente para resolver conflitos privados. Vão para isso? Também. Mas vão para, às vezes, obter direitos fundamentais sociais. Basta vocês se recordarem da chamada, estudada há tantos anos no Brasil, judicialização da saúde. Ou seja, as pessoas não têm um tratamento médico oferecido pelo poder público e judicializam conflitos de perfil que dizem respeito ao direito fundamental social à saúde, com o objetivo de ter um tratamento médico, de receber um determinado medicamento. E percebam, essa matéria, a discussão em torno dessa política pública de saúde deveria ser resolvida no âmago da administração pública, no âmbito do Poder Executivo. Não é o que o cidadão, então, se vê constrangido a fazer, a propor demandas sobre esse tema. Do mesmo modo, ao direito de educação, ao direito de moradia e tantos outros direitos fundamentais que o cidadão vai à jurisdição resolver isso por força da autorização constitucional prevista no princípio do acesso à justiça, ali esculpido no artigo 5º, inciso 35, como já dito. E percebam, essa mudança quantitativa e qualitativa das demandas dos litígios, induziu de imediato a percepção de que o objeto do processo não pode ser ligado tão somente aos litígios, digamos, individuais, ou seja, aqueles envolvendo pessoas determinadas, demandas bipolares. Nós começamos, mas esse fenômeno já remonta a uma, digamos assim, uma reconstrução histórica um pouco mais emblemática do século XX, especialmente a partir do segundo pós-guerra, no qual se começa a se perceber a possibilidade do uso da jurisdição com outras finalidades. E esse momento se dá no segundo pós-guerra por conta de uma questão histórica muito relevante. Todos sabemos que durante a Segunda Guerra Mundial havia uma predominância, na verdade, desde da década de 1920, havia uma predominância das correntes ligadas ao Estado, e a um Estado que era nominado de Estado intervencionista, em alguns lugares de perfil de bem-estar, de welfare state, Estado de bem-estar social, no qual havia uma predominância da figura do executivo, dentro da tripartição de funções. Na época do liberalismo burguês, pós-revoluções burguesas, especialmente a Revolução Francesa de 1789, havia uma predominância do parlamento, do poder legislativo. A partir do início do século XX, há uma predominância do executivo. Só que a predominância do executivo gerou, como todos sabemos, os estados totalitários, que em alguns deles, como todos nós sabemos, geraram situações de barbárie extrema em relação à mantença e ao cumprimento dos chamados direitos humanos, que, postos nos textos constitucionais, são chamados de direitos fundamentais em alguns países de matriz continental ou latina, como é o caso do Brasil, e nos Estados Unidos chamados de direitos civis. Esses direitos foram muito esvaziados, especialmente no período da década de 30, da década de 40, e com o fim da Segunda Guerra Mundial, começa uma grande preocupação acerca dos direitos humanos, até por força da barbárie implementada, especialmente pelo regime nazifascista da Alemanha e da Itália na Europa. E isso gerou um movimento jurídico de tentativa de controle do poder, através do fortalecimento do discurso do constitucionalismo. Evidentemente, todos sabemos que o constitucionalismo já existia e já era estudado há muito tempo, só que a sua força
vai ser melhor percebida no segundo pós-guerra como uma resposta à própria barbárie gerada, por exemplo, pelo Holocausto. E isso induz a necessidade de uma nova percepção dos direitos humanos, o que começa com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e a partir de 1949 começa toda uma tendência de utilização ou de alteração das constituições em vários países ou de releitura das constituições em outros, com o objetivo de que, através dos direitos fundamentais ou dos direitos civis, eu consiga promover um efetivo controle do exercício do poder, para que o poder não seja exercido de modo a esvaziar direitos básicos de todo ser humano. E como isso aconteceu quando isso aconteceu no segundo pós-guerra, houve uma tentativa de se atribuir a alguém a possibilidade desse controle. E esse alguém, todos sabemos, que no segundo pós-guerra, ou a partir do segundo pós-guerra, se tornou a função jurisdicional. O meu saudoso orientador italiano do meu doutorado, professor falecido da Universidade de Roma, La Sapienza, Nicola Picardi, costumava dizer que o segundo pós-guerra era uma época vocacionada à jurisdição. E ele tinha razão. Na medida em que o segundo pós-guerra há uma aposta em supostas e hoje, inclusive, discutíveis virtudes que o Poder Judiciário em suas cúpulas, ou em alguns países foram, inclusive, criados órgãos suprapoderes, que são os chamados tribunais constitucionais, que teriam a finalidade de, a partir de uma leitura da Constituição e especialmente de seus direitos fundamentais ali postos, promover um controle do exercício de qualquer poder. Ou seja, o chamado controle de constitucionalidade, no segundo pós-guerra, gera uma mudança, por exemplo, na chamada teoria da jurisdição. A jurisdição que era pensada até esse momento, a partir de premissas teóricas que ordinariamente são atribuídas a autores extremamente relevantes, como o professor Giuseppe Chiovenda, ali no início do século XX, também do início do século XX, professor Francesco Carnelucci, a ideia da jurisdição como atividade substitutiva das partes de aplicação do direito objetivo ao caso concreto, como em Chiovenda, ou de justa composição da lide para a criação da regra individual do caso concreto, como em Carnelucci, ou mesmo uma concepção biloviana de crença que o juiz criaria o direito e o direito nasceria com a sentença. Todas essas concepções íntimas ligadas a um perfil de litigiosidade muito diverso começam a não ser suficientes para lidar com a jurisdição do segundo pós-guerra. E já na primeira década, na qual essas novas funções começam a ganhar proeminência na jurisdição em outros países, nós temos decisões extremamente relevantes e exemplos muito emblemáticos desses novos papéis que o processo e a jurisdição começaram a assumir desde então. E eu poderia utilizar vários exemplos, mas vou usar um que é mais recorrente e talvez facilite a própria compreensão de todos, que é o exemplo ocorrido na década de 50, nos Estados Unidos, envolvendo a chamada militância do movimento negro americano, que estava buscando a superação de um determinado entendimento que já era recorrente nos Estados Unidos desde uma decisão de 1896, no chamado precedente Plessy versus Ferguson, no qual havia se estabelecido nos Estados Unidos, em 1896, a chamada interpretação do princípio da igualdade como separados mas iguais, o que significava, de modo muito singelo, que se estabelecia, pelo menos em tese nos Estados Unidos, que brancos e negros teriam os mesmos direitos, inclusive no que tange à utilização de espaços públicos, e haveria, no entanto, a possibilidade que eles fossem separados, segregados, desde que se assegurasse a ambos, brancos e negros, as mesmas qualidades nos serviços. Só que, desde 1896 até a década de 50, é público e notório que os negros nos Estados Unidos sofriam preconceito, na verdade sofrem até os dias atuais, naquele país, e os serviços eram, obviamente, muito diferentes.
E a militância negra nos Estados Unidos, ali no início da década de 50, começou a defender a possibilidade, primeiro, de que os negros pudessem estudar em escolas dessegregadas, e houve uma militância específica para assegurar que as crianças negras tivessem transporte público tal qual as brancas possuíam naquela época. Essa discussão toda vai chegar ao debate no início da década de 50 na Suprema Corte dos Estados Unidos. Em 1954, mais precisamente, a Suprema Corte dos Estados Unidos profere uma decisão histórica, para alguns, pelo menos para os americanos, normalmente é reputada a decisão ou o precedente mais importante da Suprema Corte dos Estados Unidos do século XX, que é o precedente Brown versus Board of Education of Topeka, de 1954/1955. São duas decisões. Nessa decisão, a Suprema Corte americana supera, ou seja, altera o entendimento dos separados mais iguais, estabelecendo que, a partir daquele momento, todos os serviços públicos nos Estados Unidos e todos os aspectos dos serviços prestados nos Estados Unidos deveriam ser dessegregados. Ou seja, não haveria mais a possibilidade de, num restaurante, ter um espaço só para brancos, espaço só para negros, nas escolas, escola só para brancos, escola só para negros, nos ônibus, espaço reservado para brancos, espaço reservado para negros. Isso era, ou a partir daquele momento, isso foi considerado pela Suprema Corte inconstitucional. E isso envolve uma clara mudança da própria função da jurisdição. Percebam, nessa demanda, o que se almejava era uma alteração, primeiro, normativa do próprio modo como o princípio da igualdade era percebido. Segundo, se estabeleceu uma função que, a partir desse momento, é chamado de desafio contramajoritário da jurisdição. O que quer dizer, muito simplesmente, o quê? Se os negros, naquele período, quisessem aprovar uma lei no parlamento, estabelecendo para eles os mesmos direitos que os brancos, eles não conseguiriam isso de modo algum, porque o parlamento e o executivo são arenas majoritárias. A maioria elege as pessoas que ali estarão. E os negros, dificilmente, especialmente naquela época, eles não tinham nem possibilidade de votar. Praticamente só vai ser conseguido anos após, depois da militância do Martin Luther King e a aprovação de uma mudança normativa para dar lastro à 13ª emenda da Constituição Americana. Ou seja, eles não conseguiriam votar e eleger pessoas que defendessem esses direitos. Ou seja, eles eram uma minoria. E minoria, entendam, minoria em termos de voz, não em termos de número de pessoas. Às vezes eu tenho minorias que são realmente em número menor no grupo, mas às vezes eu tenho minorias em termos de voz. Por exemplo, as mulheres ordinariamente são encaradas como minorias, no sentido de que elas não têm a mesma voz institucional que os homens na grande maioria dos espaços públicos decisórios que nós temos em qualquer país do mundo, mesmo na atualidade, infelizmente. Percebam, então, que ali se estabelece o quê? Primeiro, uma possibilidade de uso da jurisdição e do processo civil, propriamente dito, para a implementação de uma política pública. 2, uma jurisdição com uma função contra-majoritária, ou seja, as maiorias, no âmbito do parlamento e do executivo, havia uma predominância de brancos, e ali eles decidiam sobre os assuntos, muitas vezes sem levar em consideração algo que, por exemplo, um autor como Dworkin vai chamar de democracia em parceria, que é a ideia de você ter maiorias e minorias, mas mesmo quando a maioria decide, ela tem que levar em consideração, com muita seriedade, o impacto que aquilo vai gerar para uma minoria. Dificilmente nós estamos ainda caminhando na busca de uma democracia em parceria, estamos longe dela. Dificilmente, às vezes, as maiorias eleitas, os parlamentares, eles levam em consideração os interesses de muitos dos afetados, ou seja, estamos longe de uma democracia em parceria, pelo menos do ponto de vista prático, no nosso sistema jurídico. Mas perceba, ali começa a haver uma percepção muito evidente de que eu posso me valer da jurisdição, posso me valer do processo civil para implementar direitos. Só que quando eu começo a pensar em implementar os direitos, eu começo a verificar como fazê-lo. E o exemplo do caso Brown é um caso também muito importante,
Porque quando a Suprema Corte americana estabeleceu que separados mais iguais era inconstitucional, isso não mudou na grande maioria dos estados, especialmente dos estados do sul dos Estados Unidos, a mudança da segregação. Por quê? E percebam, isso nos Estados Unidos é muito grave, porque diversamente do Brasil, que às vezes o Supremo Tribunal Federal decide algo e ninguém leva muito em consideração, nos Estados Unidos, quando a Suprema Corte decide, há um constrangimento público para que as pessoas cumpram aquilo. E quando, em 1954, o precedente Brown, que promoveu um overruling, uma superação de entendimento consolidado acerca do direito, foi disso cumprido, se gerou uma situação muito peculiar, porque as pessoas não queriam cumprir uma decisão da Suprema Corte. E então a Suprema Corte volta ao caso em 55 e profere uma decisão para tentar criar um programa, um planejamento para que essa dessegregação, ou seja, para que os serviços públicos entre brancos e negros passassem a ser dessegregados, começou a estabelecer uma medida que hoje é estudada no Brasil ainda de modo muito recente, através do chamado processo estrutural, mediante as chamadas medidas estruturantes ou structural injunctions, que são medidas executivas que buscam, através do poder judiciário, promover uma reforma estrutural e, muitas vezes, promover a implementação de políticas públicas. Esse estudo das medidas estruturantes no Brasil é muito importante, percebam, e eu estou falando de coisas da década de 50, mas que nos atingem imediatamente. Pensem, por exemplo, numa situação de uma ocupação por décadas ou por um bom tempo de um determinado lote, de um determinado terreno, por dezenas, centenas de pessoas. E depois nós precisamos tirá-las dali. Não basta simplesmente estabelecer um mandado de missão na posse, colocar o batalhão da PM, tirar as pessoas dali, às vezes colocá-las em situação de mendicância, de miserabilidade, que pode induzir um problema social, pode induzir um problema de criminalidade pelas pessoas que se verem numa condição de desespero e etc, etc. Você precisa promover um planejamento para que essa reforma, para que essa alteração ocorra. Isso se dá através do estudo das chamadas medidas estruturantes, que particularmente defendo que o judiciário deveria levar em consideração os próprios pressupostos normativos para a implementação de uma política pública. Já tive a oportunidade, inclusive, de escrever sobre esse tema. Mas percebam, eu preciso começar, então, ali a perceber que a litigiosidade ela sofre uma mudança muito efetiva a partir desse momento. Só que essa mudança de uma jurisdição que não se presta tão somente a resolver litígios individuais, litígios bipolares, mas começa a se valer de outros litígios, que a gente vai analisá-los daqui a pouquinho no segundo bloco. Uma jurisdição que pode implementar políticas públicas. Uma jurisdição, e perceba, implementar políticas públicas de modo absolutamente anômalo. Não é função do judiciário fazê-lo, mas na medida em que o Poder Legislativo e o Poder Executivo não cumprem a contento suas funções, sempre houve uma compensação sistêmica entre as funções ou entre os poderes, de modo que aquele que permite isso ao cidadão acaba assumindo digamos assim, essa função, mesmo que de modo anômalo. Então, ou seja, pode haver uma implementação de políticas públicas pela via jurisdicional. E o judiciário começa a haver uma aposta numa suposta função contramajoritária nele, ou seja, ele pode defender, e o juiz e o judiciário devem se portar como um garante de direitos fundamentais, um garantidor de direitos fundamentais, especialmente para as minorias ocasionais, para que elas consigam obter esses direitos perante o judiciário. Nós começamos a verificar que a teoria da jurisdição começa a entrar em modificação, em transição, e essa modificação precisa ser percebida por nós, para que nós possamos lidar e analisar a base principiológica, que veremos na sequência, de um modo um pouco mais sofisticado, ou seja, através desse chamado processualismo constitucional democrático, ou seja, dessa análise macroestrutural do sistema. Ou seja, nós precisamos analisar uma série de aspectos que nós vamos retomá-los no próximo bloco. Até daqui a pouco.